Oi gente, tudo bom? Boa tarde, eu sou Paula Parreira e começa agora o Happy Hour da Notícia desta sexta-feira, dia 6 de março. Eu já compartilhei aqui no Facebook, tá no site do jornal também, compartilha também e vem comentar com a gente a pauta da semana, os principais fatos da semana que rolaram aqui na Redação do Popular. Eu tenho 2 convidados à mesa e também tem uma participação em vídeo da Fabiana Pucinelli, repórter de política. Aqui na mesa eu tenho a companhia de Rodrigo Alves, editor do Magazine, o Caderno de Cultura do Popular. Tudo bem, Rodrigo? Oi, Paula, boa tarde. Boa tarde para todo tarde. mundo que está acompanhando a gente. Boa tarde, Márcio. O tema que você vem comentar com a gente, Rodrigo, ele está rolando há umas 3 semanas, né? Sempre com atualização, sempre com muito comentário, muita movimentação e enfim, envolvimento das pessoas ligadas à arte, né? Que tema é esse? Movimento a Cidade, que foi aquela intervenção, no mínimo, para dizer isso, né, para não se dizer vandalismo, num afresco do Frei Confalone, num prédio situado ali na Avenida Anhanguera, ali na região central de Goiânia, que tem rendido pano para manga porque é um prédio que teoricamente está abandonado, mas estava em fase de tombamento. A gente vai falar um pouquinho dessa polêmica, que tem muita coisa ainda para acontecer, tem polícia envolvida no meio também. E é uma questão de preservação cultural. Tá certo. Bom, a gente vai falar então sobre esse painel do Frei Confalone que foi danificado lá no antigo prédio da Secretaria de Educação, né, que fica em frente à Materna Infantil. Enfim, um local muito conhecido, né, um local central, a gente vai falar bastante sobre isso. O Leijoto também vai gostar muito de falar sobre isso, ele visitou o local no fim de semana, lá. Enfim, tem muita coisa para dizer. Boa tarde, Márcio Leijoto, editor de Vida Urbana. Tudo bom, bem? Paulinha, Rodrigo, pessoal? Tudo certo. Qual que é o seu tema, assim, oficialmente? Então, dessa vez eu vou falar sobre o BRT, que também é um assunto aí que tem repercutido muito, ainda mais agora pelos próximos 6 meses. Vai ter muita coisa para falar, porque a Prefeitura tem até outubro para entregar a obra pronta, um acordo que eles fizeram com o Ministério Público Federal, e dos 11 pontos, dos 11 trechos assim, principais ali da obra, 5 ainda ou estão em fase inicial ou nem começaram. E tem 2 que estão a menos da metade feita. Certo. Então, a Prefeitura garante que dá tempo, mas assim, a experiência que a gente tem visto aí com as obras da Prefeitura, não dá para ter tanta certeza. Tá, bom, o BRT já é o nosso primeiro tema aqui no Happy Hour. Eu vou pedir pro Michel colocar as fotos que foram feitas esta semana, nos dias 2 e 3, né, na segunda-feira e na terça-feira. A gente foi nesse trecho do BRT para registrar como é que tá o andamento aí dessas obras, né? A Prefeitura fala muito sobre as chuvas que têm atrapalhado, mas assim, isso eles podem até dizer para agora, né? Mas eu estava olhando matérias de 2016, quando o prazo do BRT era março de 2017. E aí tem uma matéria do Vandré Abreu dizendo que março de 2017 já tinha ficado para trás, que ia entregar no final de 2017. A gente está em 2020. Né? É aquele caso histórico de obras que se arrastam por muito tempo. Muito né, tempo, O BRT teve alguns problemas, né? A obra começou em 2015, aí ficou uns 8 meses parado. Teve problema na gestão anterior lá do Paulo Garcia e tal, questão de pagamento e tal. Aí houve um acordo agora em 2018 com o Ministério Público Federal, a Prefeitura já com o Íris e o Ministério Público, para tocarem a obra e concluírem tudo até outubro de 2020. Tinha o dinheiro, porque é um dinheiro que vem, não é do cofre municipal, né? Então é um dinheiro garantido. E a Prefeitura fez o cronograma e falou, agora vamos começar até outubro. Alguns trechos já estão concluídos. O viaduto, que teve a inauguração no final do ano passado, em novembro, né, ali na 90 com a 136, está prontinho. A 90 ali, desse viaduto até o terminal Isidória, também já está praticamente feita. A Goiás Norte, né, que é acima da rodoviária, até o recanto do Bosque, está tudo super bem adiantado. Só que tem pontos que estão problemáticos. E que, assim, o cidadão que atravessa esses pontos aí nos próximos meses deve ter problema. Tá. Que são a Goiás, né? A Goiás em si. A Goiás foi dividida em 6 etapas, né, entre a Independência e a Praça Cívica. De 2 em 2 meses. As 2 primeiras etapas foram feitas mais de 2 meses cada. E a terceira está empacada por causa das chuvas. Tá. Tem uma questão agora tem as outras 3 que vão, pela média, se for de 3 em 3 meses, já não vai dar tempo. Para outubro. Para outubro.
E aí tem uma questão também com a Torre do Relógio ali, né, e com o Coreto, que são muito próximos da Praça Cívica e que também tem uma questão de patrimônio. O IPHAN lá, chegou, falou para dar uma parada ali naquela região, ali entre a Rua 1 e a Praça Cívica, na Goiás, né, porque segundo o IPHAN, eles queriam uma garantia de que a obra ali não ia prejudicar a Torre do Relógio, né, e o Coreto. Principalmente a Torre do Relógio, que teve um problema lá que eles acham que pode ter sido por causa da obra. Tá. A prefeitura diz que não tem risco, mas que eles estão elaborando um projeto, um trabalho para garantir que não vai ter problema. E aí, para não atrasar a obra na Goiás, eles vão pegar esse trecho da Goiás entre a 1 e a Praça Cívica e juntar com um trecho do BRT que ainda não começou, que é o da Praça Cívica. O que medo deve do começar em abril. É o quê? De repente... O pessoal lá a estrutura ficar danificada mesmo. Ficar danificada por causa dos caminhões, por causa do povo lá passando, né? Porque na Goiás eles estão tirando o asfalto, trocando a drenagem, né? Então abala muito ali o piso, né? A região. E aí a gente vai falar muito daqui a pouco sobre preservação do patrimônio cultural, né? E isso envolve isso também, né, Rodrigo? Lá próximo da Praça Cívica. A Praça Cívica que foi totalmente revitalizada nos últimos anos, né? Enfim, e tem agora e o Coreto e a Torre do Relógio também estão em obras, né? Estão sendo restaurados. Isso. E no caso da Praça Cívica, isso é mais importante ainda porque já é tombado, né? É. O assunto que nós vamos tratar daqui a pouco, que é essa questão do Confalone, o prédio, eles estavam em processo de tombamento. Na Praça Cívica já é tombado. Então é preciso, lá sim é preciso ainda mais cuidado. Mais cuidado. E aí, então, aí tem a Praça Cívica que ainda não começou. Tem eles vão fazer um viaduto ali na Perimetral Norte com a Goiás Norte. Tá. Também não começou. A 84, né, que é depois da Praça Cívica, vem descendo o Terminal Isidória, né, pega a 84, não tem nada ainda. A Praça do Cruzeiro, eles estão ali na metade, eles têm que esperar a chuva passar, que deve ser só, a previsão é abril, né? Aquele trechinho ali que a gente está mostrando é qual? A Praça do Cruzeiro, Praça do Cruzeiro, né? Aí lá só depois... Ixi, aí eu já não sei não. Esse é o da torre lá da Goiás, isso, né? É a Avenida Goiás. Da torre, dá pra ver. Aí na Praça do Cruzeiro tem que esperar a chuva passar 2 semanas. Aí tem os retoques ali ainda na 90, pintura, aquela parte da acessibilidade na calçada e tal, né? O Terminal Isidória também, que está só 15%. E vai ser complicado porque na 84, na Praça Cívica e na Goiás, região bem central, vai estar todo o gás, porque a prefeitura vai correr para entregar isso daí em outubro, se conseguir ou não é a questão. Mas assim, a partir de junho, essas 3 obras vão estar meio que andando ao mesmo tempo. Então, assim, se o motorista já está sofrendo, né, o pedestre, quem usa ônibus, já está sofrendo por causa da Praça do Cruzeiro, imagine pegar a intervenção na 84, na Praça Cívica, e continuar a Goiás, que já está, né, agora vai ser o outro lado. Tá, e aí são os vários trechinhos, né, do BRT que vão sendo conectados, né? São muitos canteiros de obras, né, espalhados pelo trajeto do BRT. E aí o que a gente espera é que ele vá sendo conectado, né? Essas partes vão sendo conectadas aos poucos. Mas outubro é o prazo final para tudo. Outubro é o prazo final para entregar a pista completinha, com os terminais, as instalações, tudo funcionando, porque ainda tem um outro processo de licitação que está em andamento aí, para contratar a empresa que vai operar, né? Que vai pôr os ônibus lá para funcionar nesse... Esse processo pode demorar ainda mais. A previsão da prefeitura é até novembro. Só que o assim, ônibus já andar ali na para já linha. ter contratado a empresa e pôr ela para funcionar ali na pista. Só que assim, esse também está enrolado porque existe o questionamento se quem deveria operar lá são as empresas que já estão no sistema ou ter que fazer uma nova licitação. A prefeitura fez uma nova licitação. Já teve uma empresa entrando com um processo na justiça questionando. E questiona, a prefeitura quer porque o transporte coletivo não atende. Porque eles consideram ali uma nova linha, um novo trecho, que não estava no sistema
que foi licitado em 2008, como se fosse entendi. tipo o Eixo Anhanguera. E as empresas alegam que não, ali já passava, porque ali já passava ônibus, né, nessas vias. Sim. Então as empresas que já estavam com ônibus trafegando ali deveriam continuar. Bom, se você está acompanhando aí essa novela do BRT, né, que já dura vários anos, em muitos prazos, e prazos não cumpridos e muita bagunça, opina aqui neste ao vivo, vem falar o que você acha aí das obras que estão rolando, de como vai ficar o BRT, como que seria o uso, né, e se você acha que realmente a obra vai ficar pronta em outubro. Você aposta nisso, Lejoto? Assim, eu acho que vai ter uma acelerada boa no meio do ano, assim, né? O Íris fez um mutirão aí, tá fazendo concurso para contratar gente para tocar as obras. Nesse caso específico, como é uma obra que é contratada, uma empresa foi contratada para fazer, talvez a prefeitura não possa intervir assim, colocando gente para ajudar lá, né? Mas a gente nunca sabe, né? E como é ano eleitoral, né? A pressão eleitoral com certeza vai fazer... Ele não vai andar mais rápido, anda né? mais Talvez não rápido, terminar, mas anda mais rápido. O que você acha dessa justificativa das chuvas aí, assim? Eu estava lendo uma matéria agora do meu repórter ali de futebol que fala das águas de março fechando o verão, né? Então, março ainda tem chuva, mas depois dá uma estiada, né? Então, o que você acha dessa justificativa? Porque não é uma coisa imprevisível, né? Tá todo mundo mais, já sabia. E o problema da chuva não é nem a questão do volume, mas é a questão da frequência, né? Que nem na Praça do Cruzeiro. Eles falam que eles precisam de uma semana lá pelo menos uma semana sem chuva, para poder tá tudo seco lá, para eles poderem pôr o asfalto e tal. E assim, eles já sabiam. Na Goiás, quer dizer, ali no centro, a previsão era de que cada etapa durasse 2 meses. E foi feito durante o período de estiagem. Não conseguiram fazer de 2 em 2 meses cada etapa. Então, quer dizer, não é só a questão da chuva. Não é. Bom, vamos mudar de assunto então. Eu vou compartilhar aqui nos comentários, deixar ao vivo, algumas matérias do BRT, tá? Inclusive essa de 2016, falando do prazo de 2017, enfim, depois a gente pode fazer um levantamento, Lejô, de quantas vezes o BRT foi capa do jornal, né? Tá nesse assunto aí há muito tempo, tem muito para se fazer ainda, tem muito para andar. Agora a gente vai falar sobre um esquema revelado pelo Popular, né, de desvio de verba publicitária nos governos do PSDB. É a Operação Sofisma, que foi deflagrada em janeiro. Quem falou comigo sobre isso foi a Fabiana Pulcinelli, repórter de política. No vídeo vocês vão ver, eu comecei o vídeo assim, a semana aqui na redação começou quente, né, porque a Fabi passou a madrugada de domingo para segunda apurando esse esquema de desvio. E na segunda-feira de manhã publicou no blog dela, e aí depois disso, né, foi muita repercussão, todo mundo foi atrás da matéria. Na terça-feira ela já trouxe uma suíte do caso, que é como a gente chama a sequência, né, do caso, e ela está preparando mais matérias também exclusivas que vão rolar aqui no Popular, nas páginas do Popular e no site do jornal. Então você acompanha agora o vídeo que a gente gravou mais cedo com a Fabi para comentar esse esquema aí que foi descoberto na Operação Sofisma. Gente, a semana começou quente aqui na redação do Popular por causa aqui, ó, da Fabiana Pulcinelli, repórter de política, que publicou na segunda-feira em primeira mão uma matéria relacionada à Operação Sofisma. A gente trouxe aqui a Fabi para comentar um pouquinho do que ela apurou. Tudo bem, Fabi? Boa tarde. Oi, boa tarde todo mundo. E aí, como é que foi? A semana começou muito pesada para você, né? Você passou praticamente aí a noite de domingo, a madrugada de segunda apurando uma matéria e publicou de manhã no seu blog essa informação, né? De que verbas de publicidade da antiga gestão do governo foram usadas para pagar a conta de luz de um conselheiro do TCE. Como é que é essa história? Então, Paulinha, a Operação Sofisma é do dia 23 de janeiro. Desde o dia da operação, quando ela teve como foco o direcionamento de verba de publicidade para 3 blogs que eram alinhados com os governos do PSDB, com os governos do ex-governador Marconi Perillo.
E aí a operação teve como foco isso, mas fez uma série de apreensões e colheu depoimentos de alguns envolvidos, de algumas pessoas que foram alvos da operação. Desde este dia, a gente tem ouvido especulações de que um dos publicitários que prestaram depoimento para a Polícia Civil resolveu fazer um desabafo lá, fez algumas revelações a respeito de desvios. E aí, desde então, eu estava atrás desse depoimento, a Polícia Civil não divulgava e a gente não tinha acesso a isso. Aí, no domingo passado, essa semana, né, eu consegui, enfim, esse termo de depoimento e aí já havia uma informação de que tinha pagamento de conta particular de um servidor público, de um agente público do Estado. E a gente não sabia quem era, não sabia do que se tratava, e nesse termo de depoimento é justamente o publicitário Carlitos Verano, que é da agência Uniarte. Ele fala, e foi encontrado esse material, foram encontradas faturas de energia, de contas de energia, de duas fazendas do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Kennedy Trindade. No valor de quase 25 mil ali, ou um pouco mais, 26 mil, enfim, não quase lembro. 25 mil, 24 mil e pouco, 600, né? 25 mil. E ele fala que recebeu, desde o início do contrato da agência com o governo, ele recebeu pedidos por parte do então diretor da GECOM, que depois presidiu a GECOM, o Grupo Executivo de Comunicação, mas ali, da direção da comunicação do governo, ele recebeu pedidos de dinheiro, desde o início. E que um dos pedidos, às vezes ele não pedia dinheiro em espécie, às vezes ele pedia para pagar contas, para bancar outros pagamentos. E aí um deles foi esse, né, que ele passou em 2016, passou várias faturas, são 15 faturas que foram encontradas com os comprovantes de pagamento, passou para ele pagar, e são contas das fazendas do Kennedy. Tá certo, são duas fazendas em Brasabrantes, né? Isso. E o Carlitos Verano deu 2 depoimentos, né? O depoimento foi picado. E aí, assim, quando você pega um documento, se debruça sobre esses depoimentos, começa também um trabalho de apuração aí, de tentar falar com todo mundo, né? E ir também lendo tudo aquilo ali, vendo todos os desdobramentos que aquilo ali tem, né, Fabi? Por aí. Eram 50 páginas dessa parte só da Uniarte. Depois foi ouvido também um outro publicitário, que é o Hamilton Carneiro, da Estilos. Que aí é a matéria que você já trouxe na terça-feira, Na terça-feira, né? Isso, porque aí assim, no dia da operação, no dia 23, o Carlitos esteve lá e falou, olha, eu vou contar tudo que eu sei, eu paguei, aí ele fala que pagou mais de 1 milhão pro Luiz Siqueira, que é o então diretor da GECOM, em vários pagamentos, vários repasses que ele ia dando ao longo dos anos, né, desde 2014, que ele ia pedindo, ele ia pagando, e ele falou, eu tenho certeza que outras agências fizeram o mesmo. São 10 agências que foram selecionadas na publicidade de 2013, com 12 milhões de reais por ano o contrato. E aí ele falou, tenho certeza que outros fizeram. Aí o delegado pergunta, você me cita alguma? Aí ele falou, eu ouvi dizer de bastidores por funcionários da Estilos que o Hamilton Carneiro também foi pressionado no mesmo sentido. O que ele diz é assim, que tinha um pedido de dinheiro num tom de ameaça, porque o contrato permitia a rescisão unilateral do contrato. Então, se não pagasse, ele não receberia e eu poderia perder o contrato com o Estado. Uma chantagem. Isso, uma chantagem. Aí ele cita o Hamilton Carneiro, aí por isso o Hamilton Carneiro foi convocado pela polícia para também prestar depoimento. O Hamilton fala que realmente recebeu um pedido por parte do Siqueira, e no mesmo jeito, né, foi chamado lá na GECOM, recebeu um pedido de 200 mil reais e falou, olha, não tem condição de pagar, não vou pagar, e disse que nunca pagou. E o Hamilton diz que quando o Luiz Siqueira pediu para ele, foi para pagar despesas que ele não diversas, fala, né? do que eram as despesas, sem identificar o que era. Então, bom, aí a gente teve acesso a esses 2 depoimentos dos publicitários, as cópias das faturas, dos boletos, e por conta do fato da citação do conselheiro do TCE, que tem foro privilegiado, o delegado fez um pedido à justiça para definir a competência. Então, ele meio que paralisou um pouco as investigações, esperando essa resposta da justiça.
legalmente, o caso específico do conselheiro Kennedy Trindade tem que ir para o STJ, para o Superior Tribunal de Justiça. O restante pode continuar sendo investigado aqui. Agora, o mais importante disso tudo, eu acho que é o seguinte: a operação começou ali focada num aspecto que era de direcionamento para 3 blogs e cresceu e mostrou um esquema muito maior. Eu acho que essa questão do direcionamento aos blogs é uma parte, mas de um mecanismo maior de esquema de desvio de verba de publicidade do governo. Então, ele mostra que havia pedidos de desvio. Tem outros detalhes também nos depoimentos que a gente ainda está apurando para conseguir encaixar ali nesse quebra-cabeça para mostrar como que funcionava esse esquema. Mas tem outros detalhes, por exemplo, o Hamilton fala que na questão específica de gasto com publicidade de rádio, o contrato estabelecia 15% iam para as agências. E que todo mundo, o governo exigiu que todo mundo só recebesse 7,5%. Então, eles assinavam 15%, mas só recebiam 7,5%. É algo que também a gente vai detalhar mais, vai fazer outras reportagens a respeito, mas já estou aqui dando em primeira mão. Pois vem mais por aí, né? A Fábio está preparando reportagens, passou a semana inteira apurando essa história, falando com pessoas, né? E dando detalhes, ou seja, e aí a troco de que o Estado ficava com esses 7,5%? Quem ficava com esse dinheiro? O que foi feito com esse dinheiro? Né? Então, é algo que a gente também vai apurar. O Carlitos fala que tem uma especulação de que o Siqueira usava esse dinheiro para a construção de uma casa lá em Pirenópolis. Isso aí também a gente está apurando o patrimônio dessas pessoas todas envolvidas. Então, vai ter vários desdobramentos daqui para frente. A gente vai ainda revelar mais coisas a respeito disso. Tá certo. Como você vai continuar apurando isso, eu vou te convidar mais vezes para vir aqui comentar esse assunto com a gente no Happy Hour, tá bom? Tá certo. É uma pena que eu não consiga participar à tarde com todo mundo, mas eu sempre estarei aqui para falar. Tá legal. Obrigada, boa tarde, bom fim de semana. Obrigada, boa tarde a todo mundo. Tchau, tchau. A gente vai mudando de pauta aqui, então, para falar um pouco sobre a depredação, posso chamar, né? Do painel, de um afresco do Frei Confalone, lá na secretaria, no prédio da antiga Secretaria de Educação, que fica em frente ao Materno Infantil, que está dando o que falar, né, Rodrigo? E agora está gerando uma mobilização em torno de uma eventual restauração do painel, né? Exatamente. Do que isso depende? É possível fazer? Quem pode fazer? Quem está querendo fazer isso? Nossa, Paula, isso talvez seja assim, vai ser pauta para muito tempo. Esse processo de restauração, já há algumas opiniões de especialistas dizendo que é possível fazer esse restauro, tirar toda a camada de tinta que foi colocada lá nesse local, né, nessa pintura, nesse afresco, mas esse processo pode ser demorado e aí a gente vai entrar numa outra coisa que é de quem é a responsabilidade, qual será a entidade, a instituição ou a pessoa que será responsabilizada por ter deixado isso acontecer e também quem vai pagar por essa restauração, se isso vai ser uma doação, se isso vai ser dividido entre o Estado que estava alocando o local ou se vai ser dividido pelas empresas que são donas do local, enfim, essa conversa ainda vai render bastante. Essa é a foto do painel vandalizado. Do painel já depredado. Eu vou pedir aí, essa é esse a foto é o original, de como era. Exatamente, esse é o original, gente, é um painel. Bonito, né? Eu vou explicar para quem não entende muito o conceito de afresco. O afresco ele é feito na parede mesmo, aquilo ali é uma parede da construção. Quando o artista vai fazer isso, a tinta ali, geralmente se coloca um gesso como base, chamado de afresco até por conta disso, ele está fresco ainda, e aí você faz a pintura sobre esse material, esse gesso, né, e ela se fixa, e ela é fixa. E aí seca, né? Ela seca e ela fica fixa, é como se fosse uma pintura na parede mesmo da edificação, então não é um quadro que você pode tirar e levar para outros lugares, ele é uma parede mesmo, né? Gente, olha isso. Aí, olha como ficou totalmente danificado. Você usou a expressão depredação, a gente está usando, por enquanto a gente está usando esse termo, depredação, vandalismo, enfim, não se sabe, né, isso está sob investigação, não se sabe se foi intencional ou, assim, no sentido de estragar mesmo, que a pessoa foi lá para estragar com sentido de acabar com isso, ou se foi uma intervenção de pichadores, enfim. Existe uma corrente até algumas pessoas dizendo que isso seria inclusive, poderia ser, né, isso não tá comprovado, isso está sob investigação, poderia ser inclusive uma ação artística, né, de alguém que está interessado em fazer isso. De qualquer maneira, fez isso de maneira criminosa.
né? Porque você é como se você fosse lá na Mona Lisa e passasse tinta em cima da Mona Lisa para fazer uma intervenção artística, né? Bom, assim, existem Controverso. tantos casos de intervenção, né? O próprio Banksy teve aquele caso, né, de que ele foi leiloar uma obra e... Como é que chama? Picotou o papel, né? Picotou a obra. Sim. A obra foi leiloada e na hora que ela foi leiloada, acho que foi bem na hora que ela foi leiloada, ele passou no picotador, assim, aí assustou todo mundo. E era uma intervenção. Uma performance, né? Mas nesse caso, ele fez isso com uma obra dele. E ele fez isso, né? É. Então, assim... Não foi uma pessoa que tomou uma decisão de fazer isso numa obra sem, enfim, sem nenhuma base para fazer isso, né? Mas isso eu gostaria de frisar que ainda não está sob investigação isso. E não é certeza não, ainda, caso. Né? A gente não sabe exatamente como foi. Ao que parece, pelo que se fala, né, os especialistas, o especialista Peixe Silveira, que é um dos especialistas que é o biólogo, né? Frei Confalone, e na opinião dele foi um ato intencional. Então a pessoa foi lá e passou tinta, inclusive usou um material de tinta a óleo, que é usado para pintura. Ele acha que a pessoa foi lá e fez. Pintura de parede normal? Pintura de obra de arte. De obra de arte, Você usa em obra de arte. Uhum. A pessoa foi lá e passou essa pintura por cima. E aí tem toda uma discussão, porque também na teoria da conspiração, né, se diz que poderia ser uma ação para desvalorizar o processo de tombamento, enfim, acabar com aquela obra lá. Claro, isso aí quem vai dizer se aconteceu ou não é a polícia, que está investigando isso. Né? Esse caso está, se eu não me engano, na Delegacia do Meio Ambiente. Né? Que se enquadra numa das leis de proteção do meio ambiente. A Maria Aparecida Silva nos dá aqui uma boa tarde. Eu registro aqui o comentário dela e quero avisar também que eu coloquei nos comentários aqui os links das matérias do BRT que eu citei mais cedo. E daqui a pouco a gente vai colocar então o vídeo da Fabiana comentando as matérias da Operação Sofisma. Tá com a Secretaria do Meio Ambiente, foi até o delegado Luziano. Delegacia Com a Delegacia do Meio Ambiente, o delegado Luziano foi lá, né, na primeira vez, quando se descobriu o vandalismo lá e tudo mais, ele deu muitas entrevistas sobre isso. E aí, só com a conclusão, a gente vai ficar sabendo o que realmente aconteceu, né? Assim, né? Para quem não está... Desculpa, deixa eu só dar uma contextualizada, para quem não está acompanhando a história. Esse caso foi descoberto há cerca de 20 dias, mais ou menos, lá pelo dia 15 de fevereiro, um grupo de estudantes foi até o local para fazer uma visita técnica, uma turma, né? E eles chegaram lá e descobriram que isso tinha acontecido. Por que eles descobriram assim, tipo, foram eles e não foi ninguém? Porque o prédio estava abandonado. Né? Até o ano passado ele serviu para a Secretaria de Educação, ele era a sede da Secretaria de Educação. O governo encerrou, tirou a Secretaria de lá, disse que entregou isso para a empresa com a qual o contrato estava assinado. A empresa com a qual o contrato estava assinado não quis receber, porque tem uma dívida do Estado ainda pendente, da gestão passada ainda, enfim. Uma complicação dessa história entre locador e locatário. E aí o prédio estava sozinho, nem o governo estava mais cuidando dele, porque ele considerava que já tinha entregado, a secretaria foi para outro local, e nem o dono, né, os donos do local estavam cuidando, porque eles consideravam que ainda está na mão do governo. Então, esse já é o começo do imbróglio todo, né, de quem que é a responsabilidade, quem que tinha que estar cuidando disso lá. E aí estava aberto, alguém entrou lá, fez isso, esses estudantes foram lá no local, descobriram isso e isso começou a repercutir, o jornal foi e cobriu, né? Uhum. Isso foi um pouquinho antes do Carnaval, só que o que mais surpreendeu assim, que é uma pintura muito importante, ela é muito importante, ela é do acervo do Confalone. O Frei Confalone é um dos mais importantes artistas que produziram no século XX em Goiás. Ela é de que ano? 1961, é uma festa de 1961. Para quem não sabe, aquele prédio, muito antigamente, ele funcionou a CELG, ele era a sede da CELG, e a história que se conta, né, a narrativa dessa pintura, é como o processo de energia acontece até chegar na casa do consumidor final. Então, tem a ver com a produção de energia, porque lá era a sede da CELG. Entendi. Agora, feita sob encomenda, provavelmente, exatamente, né? Inclusive, a gente, no esporte, eu acho que vocês já contaram essa história de um outro afresco que estava na sede do Atlético, isso, né? Que foi destruído. Foi destruído também, mais ou menos uma história bem parecida, assim, né? Tem uma parte no Acioli que é preservada, e aí eu não entendo como que uma coisa dessa não foi preservada, né? A parte ali da bilheteria, tem até uma parte que é arte deco e tal, mas o painel se perdeu, né? Acho que era um afresco também. Era um afresco também. Ele era torcedor, né, do Atlético. Ele era apaixonado pelo Atlético e ele produziu isso. Foi um presente para o Atlético. Tem um segundo também, eu não me recordo onde ele estava, mas tem um segundo afresco também que foi
um trabalho do Confalone que foi perdido dessa maneira, né? Esse seria um terceiro feito em vários pontos de Goiânia, que aí demonstra muito bem como o patrimônio também, né, artístico, cultural, ele é preservado. Né? E a gente tem aquele também que a gente fez uma matéria ano passado do Frei Confalone, que é a única obra dele exposta assim ao ar livre, que fica do lado de fora de uma casa, ali no centro. Uma casa que está embargada, está abandonada, e é daquelas pastilhas lá, não vou saber o nome. Você já foi lá? Já, eu fiz a matéria lá, que eu ficava passando por lá, né, um dia eu olhei lá, vi, alguém me comentou, que eu postei foto nas redes sociais, quando ele falou, você isso aí é fez do Frei a primeira Confalone. foto, você nem sabia que era do Frei Confalone. Não, e ninguém ali na região sabia. Aí alguém memória, viu a né? foto que eu postei e falei, isso aí é do Frei Confalone, eu acho. Aí eu fui atrás, conversei com o PX, ele confirmou, tal, aí eu achei os donos da casa, os originais, que falaram, o Frei era nosso amigo aqui e tal, quando a gente construiu a casa, ele deu esse presente. Tipo no jardim da casa? Tá no segundo andar da casa, é um sobrado, do lado, assim, apontando para a rua. Qual é o estado de conservação do imóvel lá? Tá, assim, o imóvel está sendo todo reformado, aqueles aí tiveram um probleminha aí com a prefeitura e tal, mas já estão resolvendo. Mas já está uns 3, 4 anos sem nada. E antes era uma loja de informática, eles punham um painel em cima, cobrindo a obra do Frei Confalone. Chega a ser triste isso. Mas aí na reforma da casa eles vão preservar. Eles estão preservando lá. E eu conversei com a dona atual, ela falou, não, nossa intenção é dar destaque para isso, deixar tudo bonitinho ali para todo mundo poder apreciar a obra. E ela está reformando para vender? Não, ela está reformando porque ela e o marido estão montando um negócio lá. Eles têm um negócio no centro e querem transferir para lá. Esse é um caso que possivelmente vai ter, não é um final feliz porque, né, é para sempre, mas um desfecho positivo. Né? No caso, nesse caso do painel lá nesse prédio, que era da antiga CEL, que foi da Seduz, né, agora está ali nessa discussão. Bem, existem especialistas que dizem que é possível recuperar, mas aí a gente chega talvez no ponto da nossa conversa aqui, né? É um processo caro, né? Isso para alguns afrescos renascentistas, por exemplo, lá na Itália, que foram restaurados, às vezes eles ficam 20, 30 anos passando por esse processo, porque é meticuloso, você tem que ir lá tirar a camada de tinta, né? Existe uma professora da UFG que diz já que é possível em relação a esse, né? Ela está empregando um estudo aí, né? Ela diz que é possível recuperar, isso ainda não é conclusivo, mas enfim, alguém vai ter que ir lá e estudar isso. E a partir do momento que se decidir, vamos restaurar, quem é que vai pagar por isso, né? De quem é a responsabilidade, né? Então, a grande questão não é nem... Ainda mais pela situação do imóvel, né? Exatamente. E aí o imóvel também entra numa outra discussão, porque o painel ele está num imóvel que também existe a possibilidade de que esse imóvel seja tombado, né? Então, há uma discussão, há um laudo já emitido por um professor da UFG de que essa edificação lá, ela tem uma questão histórica que deve ser preservada. E aí tem uma briga judicial acontecendo, porque as donas, hoje o prédio, ele é de um pool de empresas, né, de construtoras, incorporadoras, que não dizem que necessariamente querem fazer alguma outra coisa no local, até porque eles precisam saber se vai ser tombado ou não, né? Mas que diz que não pelo menos elas defendem que não pode haver um tombamento. Aí eles contrataram 2 especialistas também ligados ao UFG que dizem que não é preciso, que não é o tombamento, que o prédio não precisa ser tombado, né? Então a novela tem várias camadas, né, nesse sentido. O painel que foi depredado, né, que está estragado, o painel original que não existe nesse momento nas nossas condições que ele existia, e o prédio todo também. E tem o Jatobá, né, que é tombado já. E o Jatobá do Jardim, que é tombado, eu acho que desde a década de 80 ou 90. Eu sei que não, desculpa, ele é tombado em 2000, foi tombado em 2007, tem 13 anos que ele foi tombado, que aí, em teoria, ele não pode ser derrubado também para ser construído alguma coisa lá no lugar. E aí, enquanto esse imbróglio todo da questão judicial não sair, eu acho que essa questão do Confalone também não vai ser resolvida. Eu acho muito complicado, assim. Eu falo, quando a gente começou a nossa conversa aqui, que vai ter muito pano para manga, está nisso, né? Mas a grande tristeza, né, que sai disso é que é um patrimônio destruído, né? Até a família dele, que ficou danificado, né? Pode até ser recuperado e tal, mas... A família já se manifestou, né? Mandou uma carta para o governador. A família da Itália, né? Porque Itália. O Frei Confalone era italiano, mas no Brasil ficou muito tempo uma sobrinha dele lá da Itália que mandou uma carta para o governador. O governador,
O prédio que está em processo de tombamento lá é o prédio em que está o afresco e que foi danificado ou é tudo? Não, só É só esse prédio, né? Porque lá é cheio de pedaços, né? Puxadinhos esse e em tal. si, segundo o professor da UFG, essa parte do prédio, ele conta um pouco da história arquitetônica da cidade também. Sim. Né? Como, por exemplo, a Praça Cívica tem as edificações que são antigas. Ele conta uma história, segundo esse professor, de um período da arquitetura, que ele se encaixaria. Então, a defesa do laudo dele é de que esse prédio teria que também ser, além do afresco, obviamente, Também ser preservado. também ser preservado. Caso isso não aconteça, é possível, isso outros especialistas dizem também, seria possível tirar o afresco do local e levar ele para alguma outra localidade, se aquilo ali for tudo derrubado, né? Isso vai demorar também para a gente saber se vai acontecer ou não, mas há algumas possibilidades, né? Recentemente a gente até fez o happy hour de lá, da estação ferroviária. Lá na estação ferroviária tem o museu que leva, né, o nome do Confalone. Poderia ser levado para lá, seria aí a parede teria que ser retirada. Gigantes, né? Que são do prédio mesmo. Que são do prédio. Por isso levou ao batismo, né? Poderia se levar isso, aí tem que levar a parede toda. Ou então para a igreja no setor Coimbra, onde o Frei Confalone está enterrado, aqui em Goiânia, né? Seria uma possibilidade também. Mas isso só depois do processo de restauração e só depois desse processo, dessa finalização, desse imbróglio judicial todo, que diz se o prédio vai ser ou não derrubado. Né? Dá para começar a restaurar lá na parede, sem demolir o prédio e depois tirar de lá também, né? Eu não sei, né? Isso aí o especialista vai dizer. Eu imagino que a restauração precisa ser feita no local. Até porque se você... O processo de retirada, ele deve ser muito meticuloso, né? Você tem que ir lá, deve ter que cortar a parede, cortar aqui, isola tudo, prende, enfim. Eu imagino que o ideal seria que a restauração desse local. E aí tem uma questão, né? Precisa-se também pensar assim, isso está sendo ainda, depois de toda essa questão, lá continua desprotegido ou não, né? Precisa se pensar isso, né? Hoje está um jogo de empurra de responsabilidades aí, o governo diz que entregou o espaço, a empresa, né, dona diz que não, então vamos cuidar, né? Eu fui lá, né, esses dias para fazer foto lá, assim, a impressão que dá é que foi proposital mesmo, assim, sabe? Vamos destruir esse afresco. Porque em nenhum outro lugar lá, que nem você falou, né? Tem o prédio principal, que é grande, compridão, assim, e tem várias casinhas menores em volta, é praticamente uma quadra, né, ali. Uma quadra inteira, e parece que foi sendo juntado, assim, de acordo com a demanda, né? Devia precisar acho que é da época da Celg ainda também, né? E aí não tem nenhuma pichação, tem num cantinho lá no fundo, no outro lado tem assim, fora a ditadura, alguma coisa assim, de protesto no cantinho, mas o resto do prédio está todo destruído, quebrado, o teto, parede, os armários estão lá, e tem muita coisa da secretaria ainda que estava esparramado no chão, várias goteiras, mas pichação mesmo não tem, esse tipo de, ainda mais essa assim lá de... nesse local, só no afresco aconteceu isso, né? Então, isso ali está bem destruído, né? A escadaria está destruída, os vidros, né? Que lá tem muita janela de vidro, porta de vidro, estão destruídos, as portas todas escancaradas, andando pelas casinhas lá você vê que tem gente que frequenta ali, morador de rua, enfim, às vezes né? morador de rua, né? Mas assim, pichação mesmo no afresco e aquela pichação no cantinho do outro lado do prédio. Que é bem diferente. Que é bem diferente, é uma coisa de protesto e tal, né? Lá nesse afresco não tem nada escrito. Viva a Revolução, sei lá, alguma coisa lá, não tem nada. E o material usado também, né? O material é diferente. Um dos delegados que esteve lá, né, pelos relatos que a gente fez aqui no Popular, 2 delegados pelo menos estiveram lá. Um deles disse que é possível identificar quando é por exemplo, uma gangue ou um grupo de pessoas, de pichadores que fazem, eles gostam de deixar uma assinatura, e esse padrão não existe nessa intervenção, nessa pichação que teve lá, né? Não é nenhuma pichação. Nem foi usado o spray, porque o spray geralmente é usado pelo pichador, que quer vandalizar mesmo, né? O processo lá foi feito com pincel. Então, quando você passa o pincel com uma tinta, você está fazendo isso deliberadamente para cobrir aquilo mesmo, né? Como você pintar a parede da sua casa. Então, a hipótese de que foi intencional e que a pessoa entrou focada para trabalhar e fazer estragar isso lá, é muito forte. É muito forte. Beleza, vamos continuar acompanhando esse assunto então. Muito obrigada a vocês
visita aqui ao Happy Hour para comentar Joia. os principais assuntos. Até a próxima. Bom fim de semana. Para vocês Obrigado. também, viu? Quem nos acompanhou até agora, um bom final de semana. Até o próximo Happy Hour na próxima sexta-feira, 3 da tarde. Tchau, tchau.